Fala galera, tudo bem com vocês? Coach terapeuta Fábio Passos. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar aqui juntos semeando mais uma aula aqui no Instituto Nine Coach do Brasil. Hoje nós vamos estar falando com uma temática extremamente relevante e a temática é como desenvolver o seu autoconhecimento. Diante disso, pegue o seu papel e a sua caneta e vamos junto agora crescermos, avançarmos para mais essa aula aqui no Instituto Nine Coach do Brasil. Bom, gente, estamos falando aqui sobre como nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento. Essa é uma pergunta muito relevante que acontece muito e tem muita pergunta, por exemplo, lá no Google. Como que a gente vai desenvolver o nosso autoconhecimento? E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei bem interessante. Primeiramente, o que você entende sobre autoconhecimento? Entende? O conhecer a si próprio, o autoconhecimento, ou seja, eu preciso conhecer a mim mesmo. Ok, nós temos, por exemplo, uma carga genética e principalmente temos pensamentos diferentes e características diferentes, ou seja, nós temos pensamentos automáticos que estão agora enraizado em nós como crenças, e essas crenças vão estar cada vez mais se fortalecendo, sendo crenças negativas ou crenças positivas. Teremos crenças fortalecedoras, teremos crenças limitantes na nossa vida? Sim, eu sei que é muito banal já hoje em dia falar sobre as crenças limitantes, mas a palavra traz esse contexto, nos limita, por exemplo, as nossas crenças de nós alcançarmos alguma coisa quando nós não temos o nosso autoconhecimento. Por isso que ter o autoconhecimento, saber gerir as suas emoções é extremamente relevante para que você venha desenvolver um futuro muito melhor na sua vida e você não venha estar num looping, né? O que é um looping? A compulsão, a repetição de hábitos desastrosos ou até mesmo fortalecedores que acontecem na nossa vida. Então, por que isso acontece? Porque na maioria das vezes nós não temos o nosso autoconhecimento. Não nos autoconhecemos com as nossas crenças. Então, isso é muito importante. É importante também entendermos que nós temos uma neuroplasticidade. A neuroplasticidade significa o nosso cérebro, Nosso cérebro se expandindo para um grande conhecimento. Existe uma frase, por exemplo, de Albert Einstein, que diz que uma vez, por exemplo, que o seu cérebro se expandiu para o autoconhecimento, jamais ele voltará ao mesmo tamanho de antes. Ou seja, o conhecimento, o estudo, a busca, ele vai ser muito relevante para que a gente consiga estar avançando na nossa vida. Então, diante disso, você vai estar entendendo, por exemplo, o que são as suas crenças, o porquê você agora está fazendo coisas inconscientes e você vai estar se movendo com padrões. Por isso que é muito importante buscar esse processo para entender exatamente quem você é. Quando nós trabalhamos esse teu tempo cronológico na sua vida, aonde a gente entende exatamente por que você faz o que você faz, quando a gente entende a sua história, do porquê que você ativou diversos pensamentos automáticos, nós conseguimos agora estar destravando muitas coisas. Quando você agora entende que você faz coisas e que o padrão se repete, está na hora de você cortar esse padrão, está na hora de você mudar, alterar as suas crenças, alterar a sua validação consigo mesmo, não a sua validação com terceiros. O fato de você querer aprovação, validação e aceitação de terceiros. Isso está baseado muitas vezes em traumas, muitas vezes isso está baseado em situações que você precisa dessa autoafirmação porque você está com uma baixa autoestima. Mas essa baixa autoestima ela vem por quê? Muitas vezes ela pode estar associada ao medo do abandono, ao medo da rejeição e você, por exemplo, nem sabe. Mas quando nós trabalhamos essas áreas, nós conseguimos estar agora trazendo o autoconhecimento. Então, autoconhecimento é você buscar, por exemplo, um mentor que já chegou aonde você quer chegar, por exemplo, na área emocional. Então, ou seja, quando eu estou aqui como um treinador na área emocional, é porque eu já cheguei na minha vida emocional, em um nível muito superior que eu consigo estar ajudando outras pessoas. E cada vez mais estarei aprendendo, pois sou um eterno aprendiz. Mas isso é importante. Não é você perguntar como, mas quem
quem é que sabe, quem é que me dá essa ferramenta? Quem é que me ajuda, por exemplo, a fazer algo? Se eu for destruir a parede de trás aqui com um martelo, é uma coisa, mas se eu tiver com uma marreta, por exemplo, de 10 quilos, quanto tempo que eu vou levar? Então, isso que é importante, o autoconhecimento está em nós quebrarmos o nosso orgulho e nós entendermos o seguinte: ei, eu posso aprender, eu devo aprender e principalmente eu não devo ter o medo do abandono e da rejeição, principalmente porque eu vou estar sentado para aprender. A maioria das pessoas se esconde, por exemplo, num padrão de autoconhecimento, dizendo que não precisa de ajuda, mas na verdade é somente uma forma de se bloquear para que as pessoas não vejam a sua fraqueza, para que as pessoas não vejam que realmente ela precisa de ajuda. Por quê? Porque ela criou uma capa de super-homem e Mulher Maravilha como se nunca errasse. Então você vai se tornar escravo dessa narrativa que você criou, justamente, mas com o tempo, vai chegar um tempo na sua vida que a frustração será muito grande. A frustração, ela vai estar acabando com você, pois vários projetos que você queria colocar e tirar do papel, você procrastina, abandona e deixa. Por quê? Porque você está com medo do que as pessoas vejam e digam o seguinte: o fulano de tal, a fulano de tal não sabe fazer isso. Faz sentido isso para você? Bom, se faz sentido isso para você, eu quero dizer que você está no lugar certo. Autoconhecimento faz parte disso. Olha só outra situação. Qual o aspecto, né, que você quer conhecer, né? Ou seja, qual o aspecto que você quer buscar? Qual é a área específica que você quer buscar? O autoconhecimento, esse autoconhecimento é um autoconhecimento conjugal, esse autoconhecimento é um autoconhecimento físico, por exemplo, como dieta, como treinos. Esse autoconhecimento é um autoconhecimento financeiro. Entende? É muito importante você ir assertivo no que está acontecendo na sua vida, pois nós temos uma vida sistêmica aonde a gente precisa ter equilíbrio. E o equilíbrio vem em você ter uma vida conjugal abundante, uma vida financeira abundante, uma vida física abundante, uma vida profissional abundante, uma vida espiritual abundante. Então, ou seja, em todas as áreas você precisa estar sendo o quê? Equilibrado. O equilíbrio faz isso para que a gente possa estar fazendo. Senão, a gente vai estar num processo de repetição do mesmo padrão. O mesmo padrão que você absorveu, por exemplo, dos seus pais e que inconscientemente você está replicando. O padrão que você recebeu, por exemplo, da sua mãe, o padrão que você recebeu do seu pai, o padrão que você recebeu, por exemplo, do professor da escola, que disse que você não tinha habilidade em matemática. Entende? E você criou aquilo como uma crença fortalecedora e você nunca mais tocou em matemática. Mas, pasme, o detalhe é que você é apaixonado por matemática, mas você não faz nada em relação a isso porque você prefere abandonar e deixar, porque você criou uma narrativa que você absorveu e se transformou em um rótulo na sua vida. Se você tem uma neuroplasticidade, você tem autoconhecimento para entender o seguinte: ei, se eu tenho um autoconhecimento, por que eu vou estar me limitando a fazer algo porque alguém disse para mim que eu não posso fazer? Então, ter autoconhecimento é se conhecer. Então, olha só, o autoconhecimento está baseado também nas oscilações das minhas emoções. Eu preciso entender como que eu vou agir quando as minhas emoções estão oscilando. Afinal, eu não sou um robô. Afinal, chegará um momento, por exemplo, que você vai sair um pouco fora do ar. Você é um ser humano. Agora, porque você está com uma inteligência emocional, você não pode, por exemplo, sair fora do ar um pouco? Não, gente, isso você está criando um alto padrão que não existe. Uma coisa é você estar fora, por exemplo, do seu padrão de 0 a 10, você ficar em 9. 9 você está fora do ar, 9 você é uma pessoa explosiva, implosiva, 9... Não, é diferente. Agora, com o autoconhecimento, de 0 a 10 você acontecer 1, 1,5, isso é totalmente diferente, mas é natural. Então, diante disso, primeiramente de tudo, o autoconhecimento não significa que você vai ser uma pessoa perfeita. O autoconhecimento significa que você está se desenvolvendo. Sabe? Imagina uma cebola. A cebola, ela é feita por camadas. E nós, com o autoconhecimento, nós vamos tirando essa camada para que a gente possa estar se autoconhecendo. Então você tira camadas, tira camadas, tira camadas e você vai crescendo, por exemplo, no seu desenvolvimento pessoal,
profissional, conjugal, físico, financeiro, em todas as áreas você vai crescendo. Por quê? Porque você está se descascando aos poucos. Ou seja, você vai entendendo o seguinte, que aquele homem que era há 2 semanas atrás já alterou muitas coisas. Por quê? Porque está se autodesenvolvendo, está com leitura, está com busca, por exemplo, de autoconhecimento, está com mentor, está com uma plataforma EAD, está inundado em livros, inundado em conhecimentos, inundado em guardar e remir o seu tempo. Isso tudo faz parte do autoconhecimento em si. Outra situação que eu quero colocar aqui é qual é o óculos que você está vendo? Entende? Todos nós temos um óculos no qual a gente vê a vida. A gente vê a vida conforme os nossos óculos, ou seja, a gente vê a vida conforme a camada que a gente está nessa cebola. Ou seja, a gente vê a vida conforme os traumas e crenças fortalecedoras que nós temos. Então, por exemplo, se uma pessoa coloca na sua mente, desde pequeno, que o dinheiro é a raiz de todos os males e que principalmente você viu lá na infância, quando seu pai ganhou dinheiro e automaticamente virou um desastre, ele saiu, traiu a mãe, foi embora, abandonou, você pode estar num estado de inconsciência, mas num estado de inconsciência você tem um pensamento automático. E esse pensamento automático é o seguinte: quando meu pai teve dinheiro, veio a destruição do nosso lar, da nossa família, e ele me abandonou. Então, automaticamente, você pode estar vivendo um looping sem o autoconhecimento, e esse looping estar agora remoendo você. Por quê? Porque você trabalha, e quando você pega o dinheiro, você tem uma mania. E a mania é o quê? Se desfazer do dinheiro o mais rápido possível. Faz sentido isso para você? Se faz sentido, isso é muito relevante. Coloca ali, faz sentido. Outra situação que eu quero colocar aqui, eu devo ser excelente. Então, ou seja, por que você tem que ser tão excelente assim? Por que gerou esse perfeccionismo? A falta do autoconhecimento é isso. Você se tornar escravo, por exemplo, de um modelo mental. E o modelo mental é o seguinte: olha, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ser perfeito, eu preciso estar com o meu perfeccionismo avançando sempre, sendo perfeito. Na verdade, esse teu perfeccionismo está ligado com o medo da rejeição. Entende? Por quê? Porque você tem medo de errar, porque talvez você teve uma autocobrança muito grande. Como você não se desenvolveu, você vive buscando a perfeição. E essa perfeição, ela gera algo que é muito frustrante: a procrastinação. O quanto dói para você ser uma pessoa que vive procrastinando. O quanto dói para você entender o seguinte: eu vejo pessoas que têm um talento inferior ao meu, mas que estão prosperando e que estão avançando na sua carreira e que estão fazendo coisas impactantes na sociedade. E eu que tenho um talento maior do que essa pessoa não consigo fazer. Por quê? Porque você está aprisionado em crenças limitadoras. Então, diante disso, comece agora a buscar o autoconhecimento na sua vida, para que você consiga estar se autodesenvolvendo. Então, ou seja, vai anotando as coisas sobre você. Principalmente, entenda que o autoconhecimento ele é uma jornada sem fim. O óculos que você está hoje é um óculos que você está vendo conforme os traumas que você tem, conforme as crenças fortalecedoras que você tem. Quando você vai saindo dos traumas, você vai avançando, vai crescendo, automaticamente você está com outro óculos. E aí você começa então a estar o quê? Descascando essa cebola. As camadas estão caindo e você vai trocando óculos, até chegar um momento, por exemplo, de você estar superabundando em todas as áreas, sendo uma pessoa equilibrada. E aí o que você vai fazer? Vai parar? Não. A jornada é sem fim. Então, o autoconhecimento, a busca, a associação com pessoas importantes, a associação com pessoas com pensamento alto, te colocando com a régua para cima. Gente, entenda o seguinte: o ambiente é tudo. O ambiente te conecta, o ambiente te coloca para cima, o ambiente ele vai te influenciar, você querendo ou não. Por isso que você precisa estar se associando com pessoas que estão te colocando para cima, entende? Então, ou seja, se você, por exemplo, não quer trair a sua esposa, o melhor lugar não é você estar numa roda de amigos que todo mundo trai.
Então, o melhor lugar que de que você deve estar é se retirar desse lugar e buscar a conexão de outras pessoas com valores diferentes. Entende? Se você, por exemplo, não quer se desfazer do dinheiro, você não pode estar conectado, por exemplo, com pessoas com uma mentalidade escassa, por exemplo, só reclamando do governo, reclamando da vida, reclama disso, reclama daquilo, e a mentalidade escassa. Por quê? Por que essa mentalidade é tão escassa? Porque só sabe reclamar. Então, diante da dificuldade, nós precisamos prosperar, crescer, reinventar, ter a resiliência. Então, você também precisa se conectar. Mas, Fábio, se eu gosto muito dessa pessoa, se você gosta muito dessa pessoa, visite essa pessoa, mas fique lá 30 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora e vá embora. Por quê? Porque o ambiente, ele vai te influenciar. É feito, por exemplo, foram feitos testes em macacos, aonde, por exemplo, foi testificado ali o neurônio espelho. Então, ou seja, num dia de sol quente, o macaco e um homem estavam com a ressonância, tudo com todos esses aparelhos no seu cérebro, e a pessoa aparece, por exemplo, com um, um sorvete num dia quente do sol. E ele está comendo aquilo, se alegrando. Então, ou seja, aquela alegria trouxe pontos de luzes no seu cérebro. Isso eu estou falando baseado em Daniel Goleman, considerado um dos maiores neurocientistas do mundo. Então, olha só, esses testes que foram feitos foram colocados também no macaco, mas a diferença é que ele não está com um sorvete na mão. A alegria do macaco em ver a outra pessoa conectou os mesmos pontos no cérebro aonde foi considerado o neurônio espelho. Então, o neurônio espelho significa que uma pessoa pode estar influenciando a outra, justamente quando elas estão se conectando, visual, quando elas estão se conectando na sua energia, quando elas estão se conectando em propósitos. Então, isso é muito relevante, você ter cuidado com quem você se conecta. Se você quer ir para cima, se você quer estar com pessoas, por exemplo, que leem livros, você precisa se conectar com pessoas que leem livros. Deixa eu dizer uma coisa para você. No meu ciclo de amigos, eu não tinha amigos, por exemplo, que liam livros. Mas eu me lembro literalmente que eu entendia que quem lia livros falava bem, escrevia bem e na maioria das vezes era mais inteligente. Sabe o que eu comecei a fazer? Por minha conta, entendendo o meu nível racional, com o autoconhecimento, eu comecei a ler e nunca mais parei de ler. Por quê? Porque eu via que aquilo dali, no primeiro momento, me gerava uma dopamina, mas no segundo momento eu via que eu tinha uma validação com as pessoas, porque eu tinha assuntos diferentes, abordagens diferentes, e as pessoas estavam considerando aquilo que eu estava falando. Então eu comecei a ter uma autoestima maior quando eu lia livros. Então, diante disso, isso se tornou um hábito. Por quê? Porque foi consistência desse crescimento. E eu tive a autorresponsabilidade na minha vida de entender o seguinte: ou eu leio livros ou eu fico para trás. Ou eu estudo ou eu fico para trás. Ou eu busco um novo caminho ou eu fico para trás. E não adianta estar chorando por causa do governo. E não adianta estar chorando por causa do fulano de tal, da pessoa que não me pagou, disse aquilo. Não adianta nada disso. O que importa é assumir a autorresponsabilidade. E nós entendemos o seguinte: ei, o autoconhecimento nos eleva para cima. Então, o que eu quero colocar aqui para você e deixar como uma ferramenta maravilhosa é: vá em busca da jornada sem fim. E a jornada sem fim é você buscar o autoconhecimento do porquê você faz o que você faz. Pois quando você está se autoconhecendo, cada vez mais essas camadas da cebola vão caindo e automaticamente você vai se livrando dos seus traumas, das suas crenças limitantes, das suas crenças fortalecedoras. Você vai criando novas crenças mais fortalecedoras ainda para você alcançar o seu propósito de vida. Livre-se desse padrão de você ter que ser aceito, validado, aprovado por outras pessoas. Enquanto você ficar perdendo tempo, dando resposta para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, você nunca vai encontrar o seu propósito de vida. Sabe por quê? Porque o seu propósito de vida está te esperando, mas você principalmente precisa estar respondendo os outros. Então, deixe os outros de lado e automaticamente corra a sua carreira com um autoconhecimento. Venha para essa jornada sem fim aqui no Instituto Nine Coach do Brasil. Um forte abraço e nos vemos nas próximas aulas.